Hoje, a nossa aula é sobre literatura carnaubáense. Vocês sabiam que aqui na nossa cidade tem gente que já escreveu livros? E não só isso, que tem coisa boa publicada. Sério? Aqui tem escritor? Achei que isso era coisa de capital. Não, senhora, aqui tem uma prova. Minha carreira de escritor começou muito breve, né? Eu com 13 anos, 14 anos, na verdade, eu lia muito poemas, poesias, né? Então eu enveredei pelo ramo da poesia. Fui entrando por esse ramo na questão do escritor. Aí, no contexto da poesia, a gente sempre tem alguém que se inspira. O escritor sempre tem uma fonte que mexe com ele. Uma das fontes que me inspirou a escrever foi lendo poesias, e um dos escritores que marcou minha vida foi Castro Alves, um escritor jovem, que morreu jovem, com 24 anos, Castro Alves, um escritor do romantismo brasileiro. Castro Alves ficou conhecido como poeta dos escravos. Eu sempre gostei de escrever, e a história, ela sempre foi um marco na minha vida, não é? Eu tenho raízes religiosas na Igreja Católica, então eu sempre me interessava por escritos antigos. Então as narrativas de livro de registro da paróquia, isso me interessava. Então, a partir daí, veio esse interesse em construir, né, escrever sobre a história de Carnaubais, a partir desse gosto pela escrita, pela investigação e pela escrita. Bom, a prática de escrever, desde quando eu aprendi a ler, eu estava no primeiro ano, segundo, eu lia os livros, achava interessante as histórias. Eu li o livro Pedrinho e Maria Clara, depois Meu Coração, e sempre tinha umas histórias que eu achava interessante. E eu sempre gostei de ler e escrever também algumas coisas. Então foi assim, quando eu aprendi a escrever, eu fazia as composições, todos os papéis que eu pegava na rua eu lia. E isso foi que fez interessar-me pela leitura. Quando a gente fala de inspiração, a gente coloca o gênero, né, que nos leva a se inspirar. Na parte lírica, na parte social, na parte artística, como, se for falar do artista, eu vou falar de Antônio Francisco. Para mim, ninguém escreve melhor do que Antônio Francisco quando se trata de literatura de cordel. É o Pelé, já que Pelé é um parâmetro para muitas coisas, que foi o rei de futebol, e o futebol ele é jogado em todo o mundo. Então eu posso falar de Antônio Francisco, que é o Pelé da literatura. A literatura na minha vida, na verdade, foi um encontro assim de acaso, né? Foi no ano de 1998. Estudava a 8ª série na escola da UGISA na época, e lá tinha uma biblioteca. E eu ficava fuçando os livros, né? Não era nem para ler, na verdade era mais para poder passar o tempo. Só que um dos livros me chamou a atenção, que foi O Menino Perdido, de Herbert Salles. E aí eu trouxe esse livro para fazer leitura em casa, né? Pedi emprestado, a escola me emprestou e trouxe para fazer a leitura. Aí foi através deste livro que eu tive esse encontro com a literatura. No meu caso, né, em específico a literatura de cordel, assim, foi um caso de amor, assim, de cara, porque eu era criança e lá na casa da minha avó tinha uma caixa de cordéis. E minha irmã, que sempre foi amante, né, minha irmã Aldirene, ela sempre foi amante da leitura, amante da literatura de cordel, me chamava para fazer esse dueto, né, uma ali uma estrofe, outra ali a outra. E aí eu fui me apaixonando pela literatura de cordel, pelos contextos que era trabalhado na época, né, que era histórias de reinados, né? Eram muito encantadores os cordéis, as literaturas. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando, né? Na época eu era criança, eu não escrevia, né? Não era escrita ainda que tinha acesso, mas sim a leitura. E fui lendo. E hoje me tornei quem eu sou, né? Essa amante pela literatura de cordel, essa cordelista, né? Que as pessoas falam, poetizam, né? Mas invento que escrevo alguns cordéis. E foi esse o caso de amor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder
escrever, né? Algo que muitas vezes eu não consigo me expressar, né? Discursando, né? Dialogando. Por meio da escrita eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo levar um pouco mais de reflexão, né? Um pouco mais dos meus ideais, dos meus sonhos, né? Das minhas convicções, dos meus valores, né? Então eu posso contribuir, né? Com a literatura, eu posso contribuir com a sociedade através dos meus escritos, né? E isso é bênção de Deus sobre a minha vida. Literatura é mais do que palavras. Palavras organizadas em um texto é uma expressão da alma humana, é uma arte de contar histórias, de provocar sentimentos, reflexões e mudanças. É através da literatura que compreendemos o mundo, as culturas e a nós mesmos. Ela pode ser denúncia, pode ser consolo, beleza ou provocação, e tudo ao mesmo tempo. Literatura, toda produção escrita que fomenta reflexão, traz um toque poético, promove a crítica e faz com que o cidadão ele seja um sujeito mais empoderado. A literatura ela transforma. A literatura é toda uma organização de texto onde sua estética promove conhecimento, promove reflexão e construção de saber. A literatura, desde a antiguidade, desde as primeiras escolas literárias em que a gente organiza a partir de contexto histórico, social, cultural, religioso, político, a gente vai perceber que a literatura é esse objeto que transforma vidas. Literatura, nós vamos perceber que é a arte de você trabalhar com as palavras de maneira a encantar, a trazer um sentido irreal, um sentido literário, um sentido figurado e também mexer com as emoções. É aquele texto que mexe com as emoções, que faz o ser humano viajar, entrar no mundo, no universo cultural, imaginário, e favorece muito, enriquece muito a vida do ser humano. Ou seja, o ser humano sem literatura é um ser humano que está faltando algo na vivência social e na própria individualidade dele. A leitura é a forma mais concreta de se construir conhecimentos. Eu penso que quando você lê, você se abre para horizontes inimagináveis. Você consegue compreender ou até ir se deslocar, se não fisicamente, mas você navega, né? Você vai aonde, de outra forma, você não poderia ir se não fosse através da leitura. Então, na leitura você constrói, você reconstrói. A leitura você se aprimora, você forma também a sua criticidade. Então, eu diria para você que a leitura é a forma mais concreta de conhecer. A literatura, ela vai incutindo na cabeça de quem lê ideias, vai transformando a sociedade. Eu não digo que só ela pode transformar, mas o trabalho e a leitura são quem transforma a sociedade. Tudo passa pela leitura. Toda a nossa formação passa por uma leitura. A leitura, ela nos dá o prazer da gente poder conhecer sem que tenha mais alguém nos falando sobre algo. Quando a gente lê, a gente conhece, a gente aprende. O bom de ter, sim, pessoas que conhecem até mais do que a gente sobre o que a gente está lendo é que a gente possa tirar dúvida. Mas o ler nos dá a liberdade de conhecimento. A gente brincava muito de escrever. A gente brincava demais, não só de ler, como de escrever. Inventava temas, tal tema vamos desenvolver. E aí a gente escrevia, meu irmão corrigia, né? Na verdade, a escrita, né, e a leitura era brincadeira da gente. A gente brincava de escrever, brincava de ler. E a gente não sabia que isso já era algo que estava entranhado na gente, né? De gostar de ler, de gostar de escrever, né? De colocar os sentimentos para fora através da escrita. E a gente só brincava. A gente só brincava e achava que aquilo era nada mais do que uma brincadeira.
E hoje a gente percebe que ler a poesia e escrever poesia é brincar com as palavras e trazer nelas o sentimento que a poesia pode trazer para a gente. E nós temos um desafio muito grande, que é a tecnologia, né? É um desafio muito grande, um desafio que tem sido posto, que contribui muito com a nossa formação, mas também impõe esse desafio, né? Formar leitores no contexto atual é desafiador, mas não é difícil, né? Mas é importante a gente dar ênfase que nos últimos anos o índice de leitura ele tem caído bastante, né? Nós não temos mais leitores vorazes como antes, por exemplo, no século XX, em que nós temos um século marcado por pessoas e por proficientes dentro da leitura literária, e nós temos esse desafio, né? Mas como falei, reitero, não é difícil. A concorrência com o mundo digital é muito grande, né? As redes sociais, aqueles vídeos curtos, tudo exige atenção o tempo inteiro. E a leitura, ela pede silêncio, paciência. Outro desafio é o acesso. Nem todos têm livros em suas casas e nem incentivo familiar. Infelizmente, muitas vezes a leitura é apresentada na escola de forma obrigatória e distante, bem distante da realidade do aluno, o que cria um bloqueio. O jovem só precisa de um motivo, de um livro certo, de alguém que o conduza, sem obrigar. O maior desafio é encontrar esse caminho, mas vale a pena cada passo. Penso e desejo que um dia nós tenhamos também a nossa Academia de Letras. Por que não ter a Academia de Letras Carnaubáense? Professora, eu queria te mostrar uma coisa. Pois não, pode mostrar. Eu comecei a escrever uns textos. Nós temos muitos escritos, alguns ainda num processo de origem ali, ainda a passos curtos, outros trabalhos já, por exemplo, bem aprofundados. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos, em média, hoje, nós temos de 9 a 11 livros publicados sobre a história de Carnaubal. Escolas já publicaram sobre isso. Então, essa academia carnaubaense de letras nada mais seria do que reunir os seus filhos que se debruçaram, que construíram, que constroem escritos das mais diversas áreas. Nossa! Que texto lindo! Você tem muito talento. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz palma, é chuva que faz o mar. Esses versos celebram o poder transformador da leitura, comparando o livro a uma semente que, ao cair na alma, germina e frutifica, e a uma chuva que alimenta o mar do conhecimento. Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, utiliza essa poesia como um instrumento de crítica social e de promoção da liberdade e da educação. E para mim, por que a literatura é importante? É importante porque ela, além da gente aprender muito, né, a gente consegue abrir horizontes, ter o conhecimento específico do que está sendo lido naquele momento, né, e sem contar com da emoção que ela traz para a gente, né? A literatura ela tem essa nuance de trazer emoção para a gente que está lendo, e a gente sente parte integrante daquela história, daquela literatura. Mas eis que o céu me trará as respostas pra continuar a lutar.
Então já tem um grupo de escritores, não muito grande e não muito visto, mas Carnaubal já tem uns que podem influenciar outros, e aí pode ser uma cidade mais rica na arte literária, né? Mas artista, conhecimento, cultura, literatura, a nossa cidade tem para expandir. Em Carnaubal nós conseguimos ver a produção literária. A gente consegue ver isso desde das produções como crônicas ou historiográficas, produções de artistas da terra. Mas eu tenho uma esperança, né, de que o nosso povo possa tornar-se, né, leitor. E aí eu acredito que com práticas, né, começando na família, né, onde os pais leiam mais para os seus filhos, nas escolas, né, com projetos mais robustos, na gestão, né, municipal, com projetos, né, de incentivo à leitura, não só nas escolas, mas em diferentes espaços, onde pessoas sejam realmente capacitadas, né, preparadas para essa atuação. Eu acredito que dessa forma já será um grande passo, né? Eu tenho essa crença de que a literatura ela é trabalhada, ela é desenvolvida, existe um público leitor literário, inclusive nós temos, e que eu iniciei fazendo parte de um clube de leitura, né, aqui em Carnaubais, e aí a gente percebe que ainda existe aquelas pessoas, os remanescentes, digamos assim, né, da literatura, que ainda consegue pegar um livro, propagar, desafiar e também propor a alguém uma leitura literária. Então eu acredito que Carnaubais tem, além de ter escritores, bons escritores que dão ênfase, que contribuem para a história da cidade, Carnaubais também tem pessoas dentro do contexto escolar, da educação, que contribuem com esse fomento da literatura no espaço escolar, porque formar leitores é um desafio, mas é preciso. Eis que o céu me trará as respostas pra continuar a lutar, pois eu sei que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar.